Glória a Deus. Livro de Isaías 32, versículo 1 e versículo 2. Eu peço que a igreja leia o versículo 1 bem forte. 1, 2, 3 e já. Reinará o rei com justiça e governarão os príncipes segundo o juízo. E será que farão como esconderijo contra o vento e como refúgio contra a tempestade e como meio de lugares secos e como a sombra de uma grande rocha que terra serena. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Glória a Deus. Diz aqui a palavra de Deus: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido, não será enganado, não será esquecido. Quantos creem esta noite? Foi colocado ali em Jerusalém, é chamado a cidade do grande rei, a cidade de Davi. É importante entendermos que Jerusalém fica bem no centro do planeta Terra. E neste lugar, o nosso rei nasceu. Numa manjedoura, humilde, não foi recebido pelas autoridades da época. Ninguém o recebeu. Mas é importante, homens humildes, apacentando o seu rebanho pela madrugada, os exércitos de corais do céu, que são milhares e milhões, desceram à terra e, sob o comando de um regente, anunciaram a vinda deste rei. E ele está aqui esta noite. Você vai sentir a sua presença. Você vai sentir que ele é real, que ele é poderoso e que tem todo o poder nos céus e na terra. Ele constituiu a sua igreja sobre a terra. A igreja de Jesus é intocável. Ele dá poder à sua igreja, dá autoridade à sua igreja para realizar a sua obra aqui sobre a face da terra. E ai daquele que se levantar contra a igreja. Ai daquele que levantar a sua mão. Ultimamente temos recebido os nossos mensageiros da paz, que a nossa irmã Marta está vendendo e vai vender hoje, né, irmã Marta? Não trouxe, né? Está trazendo informações de que lá no Oriente Médio, aquele grupo islâmico radical, usado por Satanás, está matando os cristãos. E sabe o que esse Jesus está fazendo? Está dando sonho a eles, dizendo que este povo que ele vai matar, está matando, é povo dele. É igreja sua. Igreja militante. E Jesus tem falado com esses homens maus, e eles estão se entregando para Jesus. Cada mês é mais de 200 sonhos de revelação que o próprio Jesus está encontrando estas pessoas e Ele mesmo anunciando que Ele é o Cristo enviado. Aleluia. E o povo judeu está recebendo as autoridades maiores, judeus de nome em Israel, estão recebendo visões
em que Jesus está falando a eles que Ele é o Messias que já veio. E estão se convertendo. Estão entregando as suas vidas a Jesus. Portanto, irmãos, a igreja de Jesus aqui na terra não é igrejinha, não. É o poder de Deus que está no nosso meio. É o Deus que opera maravilhas. O Deus que sustenta a igreja é você e eu. E esta igreja poderosa que está sobre a terra jamais será vencida. Colocou-se em Sião uma pedra principal de esquina. Isso quer dizer para nós que Jesus é o soberano Deus que estabeleceu o seu reino ali em Jerusalém, e todo mundo hoje já conhece quem é Jesus. O diabo está dizendo que ele não é Deus, está propagando através dos meios de comunicação que ele já morreu, está dizendo para muitos e torcendo a cabeça, até mesmo dentro das igrejas. E hoje pela manhã nós falávamos dos falsos cristos e dos falsos profetas. E nós dizíamos pela manhã que eles são pregadores eloquentes, carismáticos, bem-sucedidos, e multidões estão acompanhando eles. Muitos fazem a pregação muito bonita, e no final da pregação dizem assim: nós vamos dar glória e louvor a Maria. Deixa o Jesus de lado. Peça para a mãe, e o filho responde, o filho ouve. Isto tudo, irmãos, é o anticristo que quer tirar a autoridade do Senhor, cuja pedra está lançada, cujos fundamentos o inferno não vai destruir, porque é o poder de Deus que está sobre a terra, e o reino de Deus está entre nós. Levante-se quem quiser, se levante falsos cristos, eloquentes, multidões o acompanhando, e aonde eles chegam fazem festa, mas maior é o nosso Deus, soberano, eterno, poderoso, que derramou seu sangue para que esta noite você e eu possamos levantar a mão e glorificar que somente Ele é Deus. Satanás, com seus argumentos, quer calar a boca da igreja. E se nós nos calarmos, a Bíblia está nos dizendo o que pode acontecer, irmãos? As pedras clamarão. Isso quer dizer, lá da pedreira do mundo, Deus levanta outros e põe no meu lugar e no teu, se nós nos calarmos. Ele levanta lá do monturo, lá da sarjeta, e coloca entre os príncipes. E operando o Senhor, ninguém vai impedir. Ele é Deus poderoso. Aleluia. Quando começou a Igreja Assembleia de Deus, ali em Porto Alegre, há muitos anos atrás, os missionários falavam no púlpito, e eu era criança nessa época, sentado nos bancos da igreja, a gente ouvia esses testemunhos. Missionário Nódulo, Gustavo Nódulo, que é mais ou menos da época do avô do nosso irmão João. Quando começaram a igreja ali, alugaram um templo, um local.
E à noite que eles fizeram o primeiro culto, aquele missionário com a esposa cantou o hino, leu a palavra e pregou o tempo que Deus lhe deu. Somente para os dois. E quando ele faz o convite, quem quer aceitar Jesus como Senhor da sua vida, o Senhor quer perdoar os teus pecados. Do outro lado, na sarjeta da frente da igreja, estava um ébrio, ouviu toda a palavra e veio cambaleando, chegou na frente do púlpito, levantou a mão e o Senhor o salvou aquela noite. O inferno não detém a obra de Deus, Satanás não detém. Os anticristos não detêm, os falsos profetas não detêm, porque esta palavra, ela é poderosa, ela tem poder para mudar o mais vil pecador, seja quem for. Eis que tenho posto em Sião esta pedra. O mundo, irmãos, o mundo de hoje está convulsionado. A Europa, a Ásia, a América Latina, Estados Unidos, todos os blocos do mundo estão se degladiando e estão como um mar agitado. A economia mundial está caindo, desemprego está aumentando, a miséria está chegando, mas a igreja está marchando. A igreja não pode recuar na sua missão. O que está acontecendo hoje no mundo é a palavra profética de que Jesus em breve voltará a buscar uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja imaculada, que não se contamina com este presente século, mas está firme, inabalável. Muitos têm dito para mim, pastor, a igreja está sendo afetada pelo mundo. Não, o mundo não domina a igreja de Jesus. Outros estão dizendo a igreja está enfraquecendo. É mensagem do diabo. A igreja vai ser poderosa na terra, porque Jesus é o cabeça da sua igreja. Ele domina a sua igreja com mão poderosa e forte. E é por isso que a nossa fé não se abala, porque estamos firmados na rocha. Nessa pedra de esquina, nessa pedra poderosa, aleluia, que é o nosso Senhor e glorioso Salvador Jesus Cristo. Economia abalada, o Brasil está em convulsão. O nosso irmão Anderson, nós oramos aqui, Deus que guarde esta nação de uma revolução civil, irmãos. E se vier, se prepare para buscar a Deus, que vai vir dificuldade. E quando está muito fácil as coisas, Deus permite, sabe para quê? Para eu e você orar mais, para eu e você ler mais a palavra, e para sermos mais fiéis ao nosso Deus. É no meio da provação que Deus vê aonde estão os seus filhos. E muitas vezes Deus permite. Glorificado seja o nome do Senhor. A economia mundial está afetada, vai afetar muito mais. Porque, segundo as profecias da Bíblia, se levantará o anticristo para dominar a terra, mas a igreja do Senhor será arrebatada. Quantos que creem que o Senhor vai levar a sua igreja? Aqueles que amam a volta de Jesus têm privilégio. Nós lemos desta manhã. Receberá uma coroa de glória, será vitorioso,
porque Ele ama a sua igreja, a volta de Jesus. E quando amamos a volta de Jesus, nós pregamos em qualquer lugar que Jesus é bom, que perdoa pecados, que levanta o miserável, o caído, e esta pessoa se torna cidadão do céu. Glória a Deus. Aqui no capítulo 32, no versículo 2, diz assim: será aquele varão como um esconderijo contra o vento. Que vento é esse? O que pode causar este vento que está escrito aqui? O vento, irmãos, você sabe que há 3 poderes no universo. A força do vento, qual é o outro? A força da água e a do fogo. E os 3 são poderosos. Alguém vence o vento? Não. A gente está vendo que Deus está mandando vento no mundo afora aí, está arrastando pessoas que somem. Agora, contra o vento que nós vamos falar aqui, que é vento espiritual, que é muito mais forte ainda. Aqui nós encontramos um varão, e este varão é como um esconderijo. Você entra no esconderijo, vem o vento, não te atinge, porque tu está dentro da onde? De Jesus, irmã Antônia, que é maior do que o vento, muito maior. Quando os discípulos estavam em alto mar, e remavam porque o vento era contrário, porque as ondas do mar se levantaram, e aquela embarcaçãozinha começou a dançar e a flutuar. Eles ficaram com medo. Nós, como servo de Deus, estamos nesta embarcação. O vento está agitado no mundo, vento da doença, da pestilência, vento da parte econômica que está afetando tantas pessoas. Aqui no Brasil, o irmão já orou agora, poucos minutos antes, a pestilência está assolando o Brasil. Esse mosquito que está transmitindo estas doenças, uma delas está atingindo o cérebro das crianças, que não desenvolve no útero da mãe e se torna pequeno e não desenvolve e morre. O irmão está me ajudando aqui, microcefalia, está atingindo. Isto Jesus já predisse profeticamente, que nos últimos dias haveria pestilência, fome, terremoto, guerras em toda a face da terra. Mas ainda não é o fim, é começo de tribulação. Mas em nome de Jesus, eu afirmo a toda a igreja, e a irmã que está esperando o seu nenê, não vai acontecer nada. Porque maior é o que está conosco, maior é Jesus, é a pedra da esquina, é poderosa, é mais poderoso do que qualquer poder na terra, porque Ele é o Senhor dos céus, da terra e Criador de todas as coisas, e Ele, a igreja é sua, e Ele tem a igreja na palma da sua mão. Bem-aventurado é aquele que olha para Jesus, que espera em Jesus, que confia na sua palavra, que medita na sua palavra e põe a sua confiança na pessoa gloriosa de Jesus. E aqui a palavra diz, aquele que crê. Qual é a promessa para os que creem, irmãos? Primeiro, vai ser salvo.
E além de ser salvo, Deus dá autoridade para o que crê. Aquele que crê, disse Jesus, vai ser um coitadinho, fraquinho, desanimado? Não, o que crê fará as obras que eu fiz e muito maiores ainda. Daria para a igreja dar glória para Jesus, né? Ou vocês não estão crendo que Ele é poderoso? Eu creio, aleluia Jesus, eu creio que Tu é poderoso e nos dá autoridade. O inimigo, irmãos, está calando a nossa boca de levantar a mão e glorificar ao Senhor que tem poder. E nós ficamos calados como se Deus não fizesse nada. Abre os teus lábios e glorifique ao Senhor, que você vai ver e vai sentir a sua glória neste lugar, porque Ele está buscando um povo especial, zeloso e de boas obras. Diante do vento e do mar encapelado, os discípulos se assustaram, e nós se assustamos também. Há poucos dias atrás, o nosso irmão Robson passou por esse vendaval. E a doença tem atingido muitos irmãos aqui na Vila Isabel. Mas nenhum será derrotado. Nenhum será derrotado, porque cremos naquele que pode, naquele que cura, naquele que renova, naquele que faz obras grandes na tua e na nossa vida. E os discípulos, assustados, remando, tirando água do barco para não afundar. Mas Jesus caminhava sobre as ondas. E eles gritaram dizendo o que, irmãos? Os irmãos estão me ajudando aqui. É um fantasma! Olha que não chega um mar agitado, já estamos cansados, agora aparece um fantasma para criar mais problema para nós. Será que nós não estamos enxergando fantasma também, irmãos? Será que nós não estamos nos acobardando a nossa fé? E Jesus foi chegando, foi vindo. E quando chegou perto, eles conheceram que era Jesus. E daqueles discípulos, um só, desafiou a água, desafiou o vento e disse assim: Senhor, faça com que eu vá ter contigo. Jesus esta noite está desafiando você também, para descer do barco e caminhar em direção a Ele. Quem caminha em direção a Jesus é vitorioso, porque Ele segura na sua mão. E Pedro desce do barco e caminha. Mas tirou o olhar de Jesus e começa a afundar. E ele estende a mão, talvez com a água, já por aqui. E disse, levantou a mão para o Senhor e diz: socorre-me, Senhor, porque eu estou afundando. Pela fé, irmãos, Jesus pega na mão de Pedro, segura. E Jesus disse para ele: homem de pouca fé. No meio do vendaval, do vento, mar agitado, na escuridão de uma noite, Deus quer te dar vitória. Deus quer te fortalecer. Deus não quer que sejamos crentes desanimados e que daqui a pouco Deus não faz nada por ele. Jesus vira um fantasma e ele fica pior do que um fantasma, porque não crê em Jesus. Bem-aventurados que não viram e bem-aventurado aqueles que creem no poderoso nome de Jesus. E Jesus segurou pela mão, e Jesus quer segurar a tua e a minha mão para caminharmos com Ele. Não importa que o mar esteja agitado, não importa que as ondas se levantem. Aleluia. A doença, irmãos, perturba.
A dor perturba. As lutas da vida nos perturbam. Ficamos preocupados, perdemos até o sono. Preocupado com o filho, preocupado com isto ou aquilo. Mas não esqueça, Jesus está perto de nós. Ele não se ausentou da sua igreja. Ele cuida da sua igreja e ama a sua igreja e cuida de nós. A segunda parte. Será aquele varão como esconderijo contra o vento, e como um refúgio contra a tempestade. Já aqui no Brasil, irmãos, já está tremendo em vários lugares. Está começando. Está aparecendo vendavais no mundo inteiro. Ciclones que está destruindo por onde passa. Na vida espiritual tem ciclone também. Que se nós ficarmos sem esconderijo, nós vamos ser derrotados. Eu quero dizer aos irmãos, que a imprensa não anuncia, mas o número de suicídio em Curitiba está assombroso. E eu fiquei muito abalado há muitos anos atrás. Um diácono da igreja, homem fiel, cuidava da porta da igreja, temente a Deus, ficou doente e não pôde trabalhar mais. Ficou em casa e a esposa trabalhava. A depressão tomou conta da sua mente, tomou conta do seu ser. Ele morava ao lado da igreja, provocado e pressionado pela depressão. Ele foi lá na porta da igreja e se enforcou. Eu estou falando isso aqui porque Deus está mandando eu falar, irmãos. Não sei por quê. Não importa o que venha acontecer comigo e contigo. A receita para Deus nos proteger é estarmos guardados na palavra. Vida de oração, vida de comunhão com Deus. Levantar pela madrugada e dobrar o teu joelho lá no teu quarto, que ninguém te perturbe. Fecha a porta e começa a conversar com o Senhor da tua vida e contar a Ele o teu problema, porque Ele vai segurar na sua mão poderosa. Nós estamos dando uma palavra de ânimo para a igreja, porque estamos iniciando um novo ano neste lugar. E eu tenho pedido a Deus que este ano nos dê muitas almas para o seu reino. Que este ano a tua vida, a minha vida, tenha propósito para servi-lo. Porque na casa do nosso Deus ainda há muito lugar. Aleluia. E Jesus aqui se apresenta como refúgio contra a tempestade. Refúgio é lugar que se entra e é cuidado. Todos os refúgios em períodos de guerra é lugar seguro. É lugar de segurança de Deus. E naquele lugar você não será atingido pelos vendavais da vida, porque Jesus te sustenta nas suas mãos poderosas.
Aleluia. Eu glorifico a Deus, irmãos. Eu exalto o nome do Senhor. Peça pelos teus filhos. Peça pelo teu vizinho, pela tua família. Levante pela madrugada. Os irmãos que têm filho, põe a mão sobre a cabeça do teu filho. Abençoa ele. Nós que somos sacerdote, põe a mão na cabeça da tua esposa, abençoa ela. Para que os vendavais de maus desentendimentos, de problema na área da família, que são tantos, irmãos. O diabo mais atinge a família, porque destruindo um dos dois, acaba a família, e é o que ele quer destruir, a família de Deus. Mas Jesus, esta noite, é o nosso esconderijo contra os vendavais da vida, estamos seguros por ele. Aleluia. E como ribeiros de águas em lugares secos. Eu tenho acompanhado, e os irmãos acompanham pela reportagem, que São Paulo é a maior cidade populacional da América Latina. Se não me engano, parece que é 11 milhões, né, irmão? A população de São Paulo. E começou a secar. Chegaram no limite, que é chamado limite morto, que se passar dali já começa a vir barro. Entrou um desespero, porque começou a faltar água. Mas o Deus da água mandou chuva. Está mandando chuva lá, está enchendo. Sabe por quê, irmão? Ele cuida, tem a igreja dele em São Paulo também. Lá está a noiva do Cordeiro, e ele não deixa a noiva dele morrer de fome, não, e nem de sede. O mesmo Deus que está lá está conosco aqui. Está enchendo de água, e não vai faltar, porque Deus cuida dos seus ali também. Como ribeiros de águas, vai correr lá no deserto. Promessa para os judeus, lá no deserto que eles têm, ali em Israel, é uma terra seca. Sabe qual é a promessa de Deus para o povo que está ali? Que o deserto florescerá, dará fruto e será abençoado. Hoje estão exportando fruta e flores para o mundo inteiro, porque Deus está abençoando. Da sequidão faz um ribeiro, de um ribeiro faz bênção e floresce para a glória do seu grande e soberano nome. E como sombra de uma grande rocha, numa terra sedenta, são promessas de Deus para o seu povo, escatologicamente, para o povo judeu. Mas enquanto isso, irmãos, aonde que a igreja vai estar? No arrebatamento? Os irmãos conhecem a Bíblia. Irmã Marlene, onde é que vai estar a igreja? O que vai ter lá no céu para a igreja? 7 anos. 7 anos de bodas, de festa. Não é essas nossas festinhas aqui, irmão, que a gente come demais, faz mal. Dá até dor de barriga. Lá no céu não vai ter isso, não. 7 anos de bênção, 7 anos de glória, 7 anos nós olhando o próprio Jesus, face a face, como Ele é. Aleluia, glória a Deus. Se a nossa esperança aqui, irmãos, fenecer, não tiver mais, podemos fechar a Bíblia, e não adianta mais estar dentro da igreja. Nós cremos num Cristo vivo, ressuscitou na manhã do 3º dia, implantou seu reino entre nós, foi assunto ao céu, e está à direita de Deus Pai, e intercede por você e por mim, e a intercessão de Deus é poderosa. Eu convido a igreja para ficarmos em pé.